Olá, o meu nome é Carolina. Primeiramente, quero agradecer aos organizadores e organizadoras desse evento por abrirem, para uma discussão tão interessante e tão necessária, a maternidade e a universidade. Eu sou mãe da Sofia, estudante de doutorado. Sofia foi planejada e chegou no meio do doutorado. E deixo aqui algumas fotinhas para vocês nessa apresentação para dizer que sim, é possível a maternidade e a universidade, apesar de precisarmos de um olhar atento, de um tempo que respeite um pouco mais a mãe e a criança, a infância, mas que é possível. Todas essas fotos foram em congressos que eu fui, em que eu estava participando e apresentando alguma coisa, os meus trabalhos, ou oficina, ou palestras, e tem tantos outros. E eu decidi escrever em um relato de pesquisa, porque eu vou utilizar o pensamento de Henri Bergson para discutir uma questão sobre o tempo, né? Qual o tempo é esse? O tempo da mãe na universidade, o tempo da criança, né? Tem uma mãe na universidade, o tempo da infância, o tempo da contemporaneidade, mas muito desse relato de pesquisa também se faz enquanto um relato de experiência, em que eu falo da minha experiência de vida, da minha experiência do meu maternar, né? E desses eventos aqui, todos, desde pequena, a Sofia, ela ainda é pequena, né? Tem 2 anos, mas desde que foi liberado pra gente ir em congressos, né? Por conta da Covid, ela vai comigo. Já fomos em congressos quando começou de máscara, já pegamos avião para outro estado e já viajamos sozinhas sozinhas não, né? Porque ela me tinha e eu tinha ela, mas sem rede de apoio, para outra cidade, né? Para o Rio de Janeiro, inclusive, capital. E muitas vezes precisei apresentar com ela amamentando, precisei apresentar com ela ali do meu ladinho enquanto eu estava falando, ou no canguru. Eu coloco algumas perguntas iniciais para a gente refletir, né? Que tempo é esse que a gente está adotando para a nossa vida? Que tempo é esse que vivemos na contemporaneidade? Será que nós estamos nos habituando a planejar muita coisa para um dia, sendo que um dia só tem 24 horas? Né? Qual concepção de tempo estamos ensinando para as nossas crianças? Às vezes eu vejo crianças fazendo 1000 coisas de uma vezada só. E será que isso é bom para a criança? Será que... Claro que assim, a gente tem N famílias, N formas de ver o mundo, mas será que falar, vai logo, anda rápido, isso faz bem para uma criança? A gente, enquanto adultos, gosta de escutar isso? Porque a criança ela precisa de um tempo, né? Inclusive o cérebro dela precisa de um tempo, e nós também, adultos, para amadurecer. Nós somos o animal, um dos animais que nasce mais prematuro, né? Porque o útero não suportaria o peso se fosse esperar o cérebro amadurecer completamente. Então, assim, quando eu digo para uma criança, sei lá, aprendendo a descer uma escada, deixa que eu te pego, será que eu estou cortando a autonomia dessa criança? Ou será que se eu me atrasar um pouquinho e dar mais autonomia, isso não vai influenciar na vida dela adulta? Como conciliar pesquisa acadêmica e maternidade? Isso daí é uma coisa que eu particularmente preciso me reinventar, e a Sofia me trouxe essa possibilidade de me reinventar a cada momento. Né? No momento inicial da amamentação, quando ela dormia, eu comecei a utilizar teclado sem fio, depois comprei esse fone sem fio,
porque em alguns momentos eu dito o que eu tô pensando, o que eu tô lendo ali, né, que eu tô às vezes com o livro, eu vou ditando isso que eu tô pensando para depois virar uma escrita. Então, assim, a maternidade me ensinou a me readaptar muito conforme as exigências, né? Aquele momento inicial que às vezes eu mamava horas e várias vezes ao dia, porque eu amamentei de forma exclusiva, com leite materno. Às vezes isso me exigia um tempo e ela dormia no colo, queria muito a presença, né, da mãe. Então eu precisei ir me readaptando. E o Henri Bergson fala muito disso, que a vida é movimento, né? Então, como que esse autor me ajudou a pensar a minha pesquisa e o meu lugar na universidade e o meu lugar enquanto mãe? Um dos autores que me ajudou bastante a refletir, né, sobre o tempo da infância e da mãe foi o Henri Bergson. Eu até coloquei a data aqui dele de nascimento e de morte, porque ele falava muito sobre a necessidade da gente respeitar o pensamento do autor no contexto em que ele estava, né? Ele, por exemplo, viveu na França, ele viveu dos anos de 1859 a 1941. Ele foi um diplomata, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Henri Bergson também lecionou, mas as suas obras são mais discussões filosóficas e também sobre a biologia, e não sobre uma teoria sobre a educação, apesar de a gente poder adotar muitas dessas teorias, né? Como, por exemplo, o conceito de duração. O conceito de duração de Henri Bergson é o conceito, né, a durée, é o tempo da vida. O tempo em que a vida exige, que ela exige um movimento, que ela tem uma mudança, e esse tempo, ele fala que presente, passado e futuro se fundem. E é como se fossem micro instantes, né? É difícil diferenciar na nossa vida o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Porque se eu olho para trás, né, eu posso achar que aquilo é passado. Mas, por exemplo, a minha fala aqui agora, o que eu já falei também já foi passado. Então, isso se torna um tempo da vida, um tempo aqui do que a gente está dialogando, nesse caso, desse trabalho acadêmico. Então, o Bergson fala que as pessoas têm o tempo do relógio e o tempo da vida. O tempo do relógio é um tempo matematizado e que ele foi criado enquanto uma necessidade que se tinha por trabalhadores, né, para espacializar esse tempo. Eles precisavam cronometrar. A sociedade precisava ver como que iria funcionar as horas de trabalho. Esse foi um dos motivos, né, de fazer o tempo matematizado e cronometrado como temos. Entretanto, convido você a pensar sobre o quanto que a gente tem utilizado esse tempo matematizado em nossa própria vida. É tempo para almoçar, é tempo para uma criança brincar. E qual o tempo de uma criança que quer brincar? Discute muito hoje qual o tempo da criança ir para a escola, com quantos anos a criança está indo para a escola. E muitas vezes a gente precisa ver as habilidades, o amadurecimento, a segurança, a autonomia, né, que essa criança tem. O Homo sapiens sapiens é o único ser, né, vivente que possui tal habilidade e necessidade de espacializar o tempo. Até mesmo pela consciência crítica que nós temos, é diferente de um animal, por exemplo, porque de um animal irracional, né, como um cachorro, em que se fica doente, ele tem um tempo de recuperação dele. E nós muitas vezes não nos permitimos nem isso. Então nós corremos o risco, né, de nos tornarmos, como fala Hannah Arendt, do Homo faber, né, um homem que só fabrica as coisas.
Como na contemporaneidade, podemos pensar a duração na vida de uma mãe e de uma criança? Como pensar todas essas exigências que a sociedade nos faz, enquanto nós temos uma criança para olhar e para ensinar? E sendo que essas crianças serão as próximas gerações, né, que estarão exercendo esse papel que nós estamos aqui também como cientistas e como tantas outras profissões. Como que o nosso tempo atual vai influenciar no tempo da criança? Por exemplo, às vezes uma criança que está aprendendo a descer a escada, uma pessoa chega e fala, vamos rápido, deixa que eu te pego. Essa criança nunca vai aprender a descer a escada se ela não tiver tempo de experienciar isso. E isso é a duração, é o tempo da vida, é a atenção. Como viver em um mundo que exige o produtivismo? Que tempo é esse que exige que a gente esteja atenta a todo momento, que não permite o ócio, que a gente não pode parar para descansar? Será que só educamos quando estamos na escola? Isso também é uma outra pergunta, porque quando eu falo da escada, né, e em outras situações do dia a dia, a gente precisa de um amadurecimento desse ser que nós nos comprometemos a cuidar. Habitaremos as universidades com crianças? Isso também é muito interessante de se discutir e colocar essa pulguinha atrás da orelha com essas perguntas. Porque a gente fala tanto do lugar da mulher na ciência e que muitas vezes, quando a gente vai para congresso, às vezes as pessoas não querem levar seus filhos. Tudo bem, cada um tem uma forma de ver o mundo, mas o outro tem que permitir com que o que queira levar também leve. Porque por que às vezes tem que ficar em silêncio, né? Porque fomos habituados ao silêncio. Tudo bem, tem toda uma questão de compreensão do que está sendo falado, mas por que não os eventos e as universidades também acolherem essa mãe com uma simples ideia de um trocador no banheiro? Então, assim, são discussões que a gente faz na contemporaneidade, mas que são desafios, né, para uma mãe pesquisadora. E dialogar sobre as necessidades e exigências de permanência das mães nas universidades. Eu coloco isso também como um dos objetivos aqui, né, em que eu faço a apresentação junto com os objetivos, porque parece assim, na contemporaneidade, a gente está vindo aqui em 2023 discutir sobre esse lugar da mulher, né? Como que é esse lugar da mulher mãe da universidade? Parece uma coisa que já é ultrapassada, mas não é. É uma coisa que a gente ainda tem que refletir muito, ainda tem que dar muita abertura para essas mulheres. E o próprio Henri Bergson fala, né, que o homem pode sonhar ou filosofar, mas antes de tudo deve viver. Então, educar uma criança é respeitar a duração, respeitar esse tempo da vida, fazê-lo de forma respeitosa para que as próximas gerações ocupem as universidades, estejam nas universidades e ampliando essa que estamos fazendo aqui. Muito obrigada a você que assistiu e deixo aqui meus contatos para continuarmos esse diálogo. Até breve!